e vai invadir um tempo de angústia na terra muito grande. Esses são os sinais da minha vinda. Esses são os sinais do fim do mundo. Mas todas essas coisas ainda é o princípio das dores. Então lançarão mão de vós. Pegarão vocês e lançarão mão de vocês. Lançarão na prisão e sereis odiado de todas as nações. De todos os países, melhor dizendo. Quando fala nações, fala país. Por causa do meu nome. Mas sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas nem sequer um fio da cabeça, do cabelo da cabeça de vocês vai cair. Porque eu tenho o domínio de tudo, diz o Senhor. Aí Jesus começou a falar essas palavras para eles. Mas eles eram muito curiosos, né? E eles se aproximaram do mestre. E o mestre falou, olha, mas eu digo uma coisa para vocês. Essas coisas é só o comecinho. Quando vocês veem isso, vocês devem olhar para o céu e saber que logo, logo eu estou voltando para buscar vocês. Mas, quando virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, aleluia, fuja para os montes. Jesus falava do abominável da desolação. Quem sabe você neste culto, nessa noite, está pensando, o que é abominável da desolação? Abominável da desolação é o filho da perdição. Daniel citou muito, né? Ali no capítulo 7, né? No versículo 10 também. E no versículo 12, ele citou sobre isso também, né? No livro de Daniel está escrito sobre esse abominável da desolação. Ou seja, esse anticristo, este homem que vai fazer cessar o sacrifício lá em Israel a Deus e vai pôr abominação desoladora. Ele vai estar no lugar santo assentado. Para quem não sabe, o lugar santo que a Bíblia está se referindo é a Jerusalém. Jerusalém é a cidade hoje dentro de Israel, que está se tornando capital. Aonde não era capital era Samaria. Mas para que se cumpra a palavra de Deus, Jerusalém está quase se tornando capital lá em Israel também. Porque lá existiu 2 templos. O templo de Salomão, que foi levantado por Salomão, que depois Nabucodonosor veio e derrubou e destruiu. E depois o templo levantado por Zorobabel e Josué, que foi levantado por Neemias, os muros também, após o povo sair do cativo babilônico e voltar a adorar a Deus em Israel. Esse templo também foi destruído pelo povo de Roma e também hoje está desolado esse templo também. Mas existirá um terceiro templo que já está sendo reconstruído, né? E esse terceiro templo é aonde a Bíblia está se referindo em Mateus capítulo 24, 15. O abominável da desolação estiver no lugar santo de quem falou o profeta Daniel. Então, aleluia, esse anticristo ele vai reinar nesse templo. E esse templo, para os irmãos que têm YouTube, você pode pesquisar que ele já está sendo reconstruído. Israel é o ponto principal para que o anticristo reine. E nós estamos vivenciando este momento. Porque Jesus falou assim, vai passar o princípio das dores, depois virá uma grande tribulação. E o princípio das dores nós já estamos vivendo. É pandemia, é guerra entre as nações, é lá aqueles países lá um contra o outro, como nós estamos vendo. Terremoto quase todo dia, vulcão entrando em erupção, o caos entre as nações, meus irmãos. A fé de muitos e o amor esfriando e a iniquidade multiplicando no mundo. É, Jesus. Então tudo isso nós estamos vivenciando. Só que eu quero trazer um alerta para a igreja nessa noite. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Te prepare, jejum e busca mais a mim, porque senão vocês não vão aguentar os tempos que estão vindo aí, porque vai ser muito terrível. Vai ser muito pior que o coronavírus, meus irmãos. O coronavírus é só o princípio das dores. Essas guerrinhas são o princípio, porque a guerra que vai vir é a terceira guerra mundial. Se muitos pregaram para você dizendo, você vai ganhar um carro, uma casa, sua vida vai melhorar, eu quero dizer para você que ele está mentindo para você. E eu venho pregar para você a verdade.
Não vai melhorar, essa terra não vai melhorar, não. Nossa melhora será lá no céu de glória. Glória a Deus, A nossa aleluia. melhora será quando nós entrar na porta estreita, abraçar Jesus e ele dizer: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Glória a Deus, aleluia, Senhor. É naquele momento, meus irmãos, que nós vamos encontrar melhora. Só que a Bíblia diz assim: aquele que guarda a palavra da minha paciência, eu guardarei no dia do mal, Glória a Deus. que há de vir sobre todo mundo. Aleluia. Então o mal está para vir sobre todo mundo. Também está escrito ali, como eu citava antes, revestido de toda a armadura possível de Deus. E de que forma que eu e você podemos revestir da armadura? Jejuando, orando, lendo Bíblia e buscando a Deus nas madrugadas. Nós buscamos as armaduras para quê? Para contra as ciladas do diabo. E havendo tudo, ficares firme. Porque ele fala assim, que virá uma grande tribulação naquele versículo também. Ao qual nunca houve e nunca haverá. A Bíblia chega a citar que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma e nenhuma carne se salvaria. Glória Ou seja, a quem Deus. notou que os anos passam mais rápido? Quem notou que antigamente um dia demorava tanto passar, hoje Malemar clareou o dia, já está anoitecendo. Né? Malemar, entramos no ano de janeiro, já estamos lá no fim do ano já. Quem notou que é assim? Aleluia. Os dias parecem que estão sendo remidos, meus irmãos. Por quê? Porque se não fosse remido por Deus, não teria ninguém salvo. Glória a Não Deus, teria aleluia. fé na terra. Jesus falou assim numa palavra, dizendo: quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé na terra ainda. Foi Jesus que falou. Porque ele sabia que naquele dia que ele viesse, ele pegaria muitos desapercebidos. Ele pegaria muitos dormindo espiritualmente, sem força de orar, sem força de jejuar e sem força mais de participar de um culto como este. Ele pegaria muitos, né, meus irmãos, olhando para baixo, em vez de olhar para cima, olhar para o alvo, olhar para Jesus, olhando para um celular como este aqui. E ele vai pegar esses muitos, infelizmente, igreja. Por isso que eu digo que eu e você, porque esta palavra fala comigo nessa noite também, vamos despertar a igreja. Aleluia. O Espírito Santo está me usando para dizer de novo nessa noite: desperta do que dormes, acende a tua lamparina. Buscai a minha presença enquanto se pode achar. Glória a Deus, aleluia. E pregai a tempo, você que é pregador, pregai a tempo e a fora de tempo, porque os dias estão contados na face dessa terra. Jesus está voltando, a qualquer momento pode soar a trombeta. Muitos teólogos sempre ensinaram e pregaram que a vinda de Jesus será antes da grande tribulação. Então, se a vinda de Jesus será antes da grande tribulação, pode ser a qualquer momento, se for verdade isso. Eu não tenho essa tese como a minha fé, eu acredito que nós vamos passar por um pouco da grande tribulação. Mas eles têm essa tese. Mas se nós for seguir a tese deles, que Jesus virá antes da grande tribulação, Jesus vem, busca a igreja, aí o anticristo reina, já prepare, porque o anticristo já está quase reinando. Eu quero dizer para a igreja que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, e no verso 2 ele diz sobre uma besta que subiu da terra. E essa besta ela tem cara de leopardo, dente de leão, pé de urso. E eu quero dizer para vocês que a ONU, Organização das Nações Unidas, já levantou uma imagem lá dentro dos Estados Unidos com a mesma fisionomia dessa besta de Apocalipse 13. Se você pesquisar, ela tem cara de leopardo, dente de leão, pé de urso. E a imagem lá está escrito bem assim, debaixo da imagem: Guardião da paz e segurança. Aí o apóstolo Paulo deixou escrito assim na palavra: quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então eles estão dizendo guardião da paz e segurança. Quem? As Nações Unidas, os países unidos. Quem está entendendo? Nações Unidas quer dizer países unidos. O mundo unido. E o mundo é unido para quê? Quem que une o mundo, amada igreja? Quem que quer unir o mundo, esse mundo terreno? Será que foi Jesus? Jesus disse: o meu reino não é daqui. Quem une esse mundo é o anticristo para reinar, minha igreja. Antigamente a Bíblia cita assim, ó: que será posto um sinal na mão ou na testa. E quem tiver esse sinal na mão ou na testa não vai poder comprar e não vai poder vender nada. Porque esse sinal será usado como dinheiro. E quem sabia que hoje em dia você já não precisa de dinheiro já para comprar nada? Hoje em dia você pode usar o Pix.
O dinheiro, a cédula do dinheiro não precisa mais estar na tua mão. Então tudo isso já é preparamento para a marca da besta também. Porque hoje em dia está no celular. Mas quem garante que amanhã ou depois não vai vir para tua mão ou para tua testa? Quem garante que amanhã ou depois você não vai estar com o microchip implantado debaixo da tua mão, da tua testa, passando na maquininha no mercado? Por isso que o Espírito Santo está dizendo, igreja, nessa noite é tempo de revestimento. É tempo de me buscar mais. Se você ora meia hora, ora um pouquinho mais. Se você ora 5 minutos, ora 10. Se você jejua até meio-dia, tenta jejuar até as 2. E assim, eu também tenho que tentar fazer isso. Porque é tempo de revestir, igreja. Porque senão nós não vamos aguentar. Tá bom? Aleluia. A Bíblia diz, amada igreja, que o diabo vem até vós. E com grande ira em Apocalipse diz, porque sabe que tem pouco tempo. Então o diabo sabe que ele tem pouco tempo. Por que você acha que o mundo está tomado tanto de trevas? Porque é o inferno cuspindo o demônio. A Bíblia diz que o inferno, ele ia invadir a terra nos últimos dias. E muitos demônios que não estavam na terra estavam presos no abismo. Como um anjo chamado Abaddon, Apolion, que vai ser solto. Como demônios, lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 5, ele fala a respeito também, né, de alguns gafanhotos que vão invadir a terra, que não vão atacar a erva, não vão atacar as folhas nem as plantações, mas os homens, seres humanos, que desobedecem a Deus e que não têm o nome escrito no livro da vida. E esses demônios, eu posso dizer que é demônios, né? Porque a Bíblia cita que é como se fossem escorpiões, né? A sua mordida, a sua cauda, né, desses gafanhotos, será como dor de escorpião quando fere o homem na terra. E a Bíblia diz que durante esses 5 meses que eles vão vir, os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Então, para você ver que as coisas vão estreitar na terra. Esse coronavírus é a permissão de Deus vir na terra. Nisso já é nuvens de demônios que veio matando nessa pandemia. Quem sabia disso? Para os médicos diz que é um vírus, mas para nós que somos espirituais, nós sabemos que isso é demônio. Nós sabemos que os demônios vieram para quê? Para roubar, matar e destruir. E nesses últimos dias, amada igreja, o diabo, Deus está permitindo o diabo liberar muitos demônios que não estavam na terra para vir na terra. E quando os demônios começam a encher a terra, com a presença deles, aí que começa as guerras mais espirituais. Aí que começa a igreja tá fraca, não consegue combater. Aí que começa a pessoa a se suicidar, vizinho da casa de um crente. Por que ele se matou e o crente não pregou para ele? Hã? Por que ele se matou do lado da casa de um cristão e o cristão não fez nada? Porque a igreja está se apagando. E as trevas estão evoluindo e nós estamos perdendo. Perdão da palavra, nós estamos perdendo para as trevas na igreja. Infelizmente, a igreja do século 21 está perdendo para as trevas. Como diz a Bíblia, a fé de muitos está esfriando, amada igreja. E nós não podemos deixar nossa lâmpada apagar, não. Nós não podemos, nós somos lâmpada para iluminar esse mundo. E de que forma nós vamos combater? Jejum e oração. Está na hora da igreja voltar a orar e jejuar. Está na hora da igreja voltar a ter mais comunhão com Deus. Eu lembro há 30, 40 anos atrás, o povo só pensava em Deus. O povo só pensava em buscar a Deus. Vinha para o culto já meia hora, 1 hora antes, e se olhava, orar e buscar Deus na casa, orar, jejuar, ler Bíblia. Só queria buscar a Deus. Mas a fé e a graça era muito maior também, né? Só que hoje em dia, por que a igreja não tem mais aquela graça? Porque deixaram de buscar a Deus. Deus não mudou, quem mudou foi nós. Foi a igreja que começou a fraquejar e decair. Então Jesus ele traz aqui para dizer nessa noite, lembra-te do teu primeiro amor e volta à prática das tuas primeiras obras. Glória a Deus, Então nós temos que aleluia. retornar, meus irmãos, a orar que nem nós orávamos. Nós não podemos dizer, eu orava tanto antigamente. Não, nós temos que dizer, eu oro hoje ainda. Eu jejuava tanto. Não, eu jejuo hoje ainda.
Porque a oração e o jejum não podem fugir da vida do cristão. Glória a Deus. E se caso eu e você deixamos de buscar a Deus, Deus está falando nessa noite, me busca mais, volta a orar e volta a jejuar, para que possa resistir à tentação que há de vir sobre ti. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E também para que não seja pego desapercebido na hora que o Filho do Homem vier. Glória a Jesus, aleluia. Porque o princípio das dores, Jesus falou, quando acontecer isso, olhem que está próximo a minha vinda. Então, meus irmãos, a qualquer momento, quero dizer, a qualquer momento mesmo, se está desviado, reconcilia. Se está parado, toma o teu rumo com Deus de volta. Se não aceitou Jesus, aceite Ele como Salvador da tua alma. E se você está na igreja, santo, santifique-se mais ainda. Porque a salvação não é pelos dons, a salvação é pela obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A salvação é pelo temor de Deus. Olha, Salomão era tão sábio, meus irmãos, tão sábio, mas no momento, num versículo, ele escreveu assim: o muito estudar enfadado é da carne. Então as pessoas buscam tanto estudar a Bíblia e tão pouco obedecer ela. Esse que é o problema. Aleluia. Teologia, estudo, mas obedeço pouco. E daí o que adianta? Aí Salomão escreveu assim: não adianta estudar tanto se você não temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aí Salomão falou assim: de tudo que eu expliquei em Provérbios, de tudo que eu expliquei em Eclesiastes, a minha sabedoria, o fim de tudo é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ele falou, o mais importante na vida de cada cristão na terra, no século 21 e todos os séculos onde passaram, é obedecer aos mandamentos de Deus e ter medo dele, temer a ele. Porque a Bíblia exorta que nós temos que ter medo de Deus. Só que as pessoas hoje em dia pecam porque perderam o quê? O temor de Deus. Eles acham que Deus mudou e concorda com o pecado. Ah, eu peco hoje, peco amanhã e depois de amanhã eu me arrependo. Vai brincando, achando que Deus é brinquedo. Deus não é brinquedo não, igreja. Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que matou no passado. Ele é o mesmo Deus que naquele dia vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Deus, ele está babando para destruir essa terra e essa raça humana. Porque o ser humano está brincando com ele. O meu Deus não é brinquedo e eu e você não somos também crentes para ficar brincando de crente. Mas nós estamos aqui para quê? Para ser verdadeiros, amada igreja. Para mostrar a diferença. Para nós fazer com que os olhos do Senhor resplandeçam sobre nós. E que a boca dele fale e veja assim: eis o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Que a boca de Deus possa olhar para nós e dizer: olha, Satanás, viste o meu servo Jó, o meu servo Ralph, o meu